E aí, internet, Gabriel Sabe aqui para falar com vocês hoje sobre um assunto muito importante, sobre o qual eu já queria falar há algum tempo. É uma das maiores falhas da maioria dos fotógrafos, filmmakers, trabalhadores do audiovisual em geral, que é contrato. Eu tenho certeza, eu seria capaz de apostar, na verdade, que a grande maioria de vocês não faz contrato antes de iniciar cada trabalho, assim como eu tenho total certeza de que a maioria de vocês poderia ter evitado muitos problemas e muita dor de cabeça se tivesse feito isso. Eu já fui advogado, mas não conta pra ninguém, vamos manter só entre nós esse meu passado vergonhoso. E como um fotógrafo, ex-advogado, eu acho que eu tenho aqui uma coleção de conhecimentos e experiências que pode ajudar muito vocês. E é isso que eu quero fazer aqui hoje. Eu quero ensinar vocês os princípios para ter um bom contrato, um contrato seguro que vai te evitar muita dor de cabeça no futuro. E a ideia é explicar aqui para vocês tudo que um bom contrato precisa ter, de forma que vocês mesmos possam fazer, independente se vocês estão aqui em Portugal, por exemplo, ou no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo. Eu vou ensinar para vocês princípios de contratos que vocês podem seguir para fazer bons contratos, independentemente da legislação do lugar onde vocês moram. Claro, se vocês quiserem realmente um contrato completo, super seguro, sem nenhuma falha, eu aconselho todo mundo a contratar um advogado para isso. Inclusive, eu venho pensando em reativar a minha OAB para prestar serviço exclusivamente para fotógrafos. Deixa aqui nos comentários se você acha que isso é uma coisa que te interessaria, por exemplo. Talvez possa ser um projeto aí para mais tarde, 2024 ou talvez 2025. Mas vamos lá, vamos começar. Para começar, óbvio que um contrato realmente completo e seguro precisa de um especialista para fazer, mas no geral é um tipo de documento que não tem uma forma e não tem muitas exigências definidas por lei. Você pode, por exemplo, pegar agora mesmo um guardanapo, escrever à mão um contrato e ele vai ser juridicamente válido. Pode ser no papel de pão, no papel higiênico usado, enfim, não interessa. Contrato não tem forma e você pode fazer basicamente como quiser, desde que não desrespeite a lei, claro. Então vamos lá, o que o contrato precisa ter para realmente te trazer alguma segurança e trazer segurança também para o seu cliente? Primeira coisa, qualificação das partes, as informações das pessoas que estão assinando esse contrato. Endereço, CPF aí no Brasil, NIF aqui em Portugal, a descrição do serviço que vai ser prestado, com datas, o que é muito importante, a lista de obrigações de ambas as partes, a remuneração também com prazos para pagamento, punições por atraso para as duas partes, a gente já vai falar melhor de todos esses tópicos aí, e no final, assinaturas. Mas vamos falar de cada um desses itens passo a passo. Primeiro, a qualificação das partes. Digamos que você está sendo contratado para fazer um ensaio fotográfico. Como contratante, você vai colocar os dados do seu cliente, nome completo, endereço completo, CPF, são os 3 dados básicos que você tem que ter ali, e como contratado, os seus dados. Seu nome completo, o nome da sua empresa, seu CPF ou CNPJ, se estiver aqui em Portugal, o NIF. E a partir desse momento, para não ter que ficar repetindo o nome das pessoas ao longo do documento, ao longo do contrato, cada uma das partes vai ser conhecida como contratado ou contratante. Na descrição do serviço, voltando ao nosso exemplo do ensaio fotográfico, você vai escrever mesmo por extenso onde esse serviço vai ser realizado, qual vai ser o horário de início desse serviço e o horário de fim, caso você esteja fechando um tempo certo. O que eu sempre aconselho, é sempre muito importante colocar um número de horas durante as quais você vai estar ali disponível para o seu cliente, porque se você não colocar um limite, você está na mão dele. Ele pode continuar te exigindo mais e mais e você não vai estar ali resguardado pelo contrato para dizer, não, eu me obriguei a ficar aqui te fotografando por 1 hora, eu não vou fotografar 2 horas. Quando eu vou fotografar casamento, por exemplo, uma das formas que eu divido os meus packs de casamento é por hora. Então eu coloco uma cobertura de 8 horas. Se chegou no final dessas 8 horas e toda a parte protocolar do casamento ainda não ocorreu e o bolo ainda não está pronto para ser cortado, por exemplo, não vai ter foto do corte de bolo. Eu sou bem estrito mesmo nisso. Quando tá acabando o tempo, faltando 1 hora mais ou menos, eu já falo, ó, tá acabando o tempo. Se vocês querem foto do corte do bolo, corre com isso aí, porque senão eu não vou mais estar aqui quando acontecer. Eu digo isso e dando o exemplo do corte do bolo porque eu vejo muito fotógrafo, muito filmmaker colocando no contrato que se obriga a ficar até o corte do bolo, que aqui em Portugal, por exemplo, é a última coisa que acontece num casamento. Mas se você está obrigado a ficar lá à disposição do cliente até o corte do bolo, ele pode simplesmente dizer que o corte do bolo vai ser às 10 horas da manhã do dia seguinte e você tem que ficar lá até lá, apesar de já estar trabalhando desde as 10 ou 11 horas da manhã. Então é sempre muito bom não deixar nada aberto no contrato, sempre definir o máximo possível as obrigações,
tempo de trabalho, porque fica tudo ali preto no branco, não tem dúvida e ninguém vai tentar passar a perna em você, o que é muito comum. Então, além de tempo de trabalho, na descrição do serviço, eu vou colocar, no nosso exemplo de novo do ensaio fotográfico, que vai ser um ensaio fotográfico de casal a ser feito no local X, no dia X, de tal hora até tal hora, com entrega de X fotos. Coloque nessa parte do contrato o máximo que você puder de detalhe desse trabalho, para que o cliente não possa depois te exigir nada que não esteja lá. A próxima parte do contrato seria a lista de obrigações das partes. A sua obrigação como fotógrafo é fotografar, editar as imagens e entregar essas imagens. Então nessa parte eu coloco que eu vou entregar 25 fotos em alta resolução, entre parênteses 24 megapixels, que é o tamanho do sensor da minha câmera, entregues em uma galeria digital online, onde as fotos vão ficar disponíveis por um ano, por exemplo. Então pronto, ali o cliente já sabe exatamente o que ele vai receber, como ele vai receber, e é importante também colocar em quanto tempo ele vai receber. Eu coloco no meu contrato que eu entrego as fotos editadas em até 7 dias úteis depois do dia do ensaio. Ou seja, o cliente não pode me exigir entregar as fotos antes disso. Está no contrato que eu tenho até 7 dias para entregar. Nesse caso, a obrigação do cliente é estar lá na hora combinada, não se atrasar. Nós que somos fotógrafos sabemos, né, que às vezes 15 minutos de atraso faz uma diferença absurda para a luz. Então nessa parte do contrato você pode dizer que tem 5 minutos de tolerância por atraso. Se o cliente se atrasar 10, ele perdeu 10 minutos do ensaio dele, vão ter mais 50 para fotografar, no caso de um ensaio de 1 hora. Outra obrigação do contratante, do seu cliente, fazer o seu pagamento dentro do prazo estimado no item X, que vai ser tratado logo abaixo. No próximo item vamos falar da remuneração e forma de pagamento. Digamos que para o seu ensaio, no momento do fechamento do contrato, o cliente tem que pagar aí um sinal de 50%, né, para travar a data, para reservar a data, e os outros 50% são pagos até 7 dias úteis depois do ensaio, que é também o prazo máximo que você tem para entregar a foto nesse caso. Então você vai simplesmente dizer lá que o cliente deve fazer o pagamento até 7 dias úteis depois do ensaio. E logo abaixo você pode começar, por exemplo, a listar formas de pagamento. Eu, por exemplo, aceito PayPal, MBWay, que é tipo um Pix aqui em Portugal, ou transferência bancária. E logo abaixo eu já coloco o meu nome de usuário do PayPal, os meus dados bancários, tudo o que o cliente precisa para me pagar já está lá, ele não precisa me perguntar depois. E nessa parte você também pode fazer constar que você vai dar um recibo, uma nota fiscal para o cliente, o que quer que seja, e aí nós fechamos a parte do pagamento. E agora vem uma das partes mais importantes de um contrato, que são as punições por quebra de contrato ou por atraso. E é muito importante que haja punições para as duas partes. Se eu chegar para o meu cliente com um contrato onde só tem punição por atraso para ele, e para mim não, isso vai gerar uma certa desconfiança, né? Assim como se o cliente reclamar das minhas punições, das minhas multas por atraso, por exemplo, já é um aviso para mim. Se o cara está tão preocupado assim com multa por atraso, é porque talvez ele esteja planejando não pagar. E isso aconteceu uma vez comigo. Eu estava fechando um contrato com uma empresa do Brasil, eu ainda estava no Brasil, e o setor jurídico da empresa reclamou das minhas multas por atraso. Reclamou que a multa estava muito alta, queria baixar. Me mandaram um e-mail falando isso e eu falei, poxa, mas vocês vão pagar direitinho, né? Se vocês vão pagar tudo certo dentro do prazo, vocês não precisam se preocupar com multa por atraso. E aí ficou isso, aceitaram as minhas multas e ficou por isso mesmo. Aí nesse caso das multas, é importante que você pesquise a legislação do país onde você está, para ter certeza de que não vai colocar uma multa abusiva, né? Mas como eu falei, é importante ter uma punição para você, para mostrar boa fé, para mostrar que você também está se impondo punições e multas que seja, caso você não cumpra a sua parte, que é entregar as fotos no prazo. Então você pode colocar, por exemplo, que a cada dia de atraso na entrega, você entrega 1 ou 2 fotos a mais gratuitamente para o cliente, ou devolve uma parte do valor, vê aí como fica melhor para você, mas é muito importante, como eu falei, para mostrar boa fé, que você imponha multas e punições para você mesmo também nessa hora. E para finalizar o corpo desse contrato básico, assinaturas. E aí tem algumas coisas importantes. Obviamente, o básico é ter a sua assinatura como contratado, como prestador de serviço, e a assinatura do cliente ou de um representante dele. Mas tem 2 coisas que podem tornar esse contrato ainda mais forte e essas assinaturas mais seguras, que é autenticação em cartório, né? Autenticar a sua assinatura e a assinatura do cliente, e testemunhas. O contrato ele é muito importante para trazer segurança para qualquer negócio, mas ele não vai impedir que coisas ruins aconteçam. O contrato é simplesmente um documento que resume aquela relação comercial entre 2 pessoas, entre 2 entes, que pode ser usado num processo judicial
se eventualmente vocês chegarem a esse nível. Então, se você for processar o seu cliente porque ele não te pagou, o juiz vai ler aquele contrato, a partir dali interpretar o que aconteceu, e aí vai chamar o seu cliente para responder algumas perguntas, vai ter uma audiência de conciliação, depois vai ter uma audiência de verdade para tentar resolver isso. Se, depois de tudo isso, o juiz perceber que você está certo, ele vai ordenar que o cliente te pague e vai dar um prazo para isso. Mas, se no seu contrato, além da sua assinatura e da assinatura do seu cliente, também tiver a assinatura de duas testemunhas, vocês pulam uma boa parte desse processo judicial. Porque com a assinatura de duas testemunhas, se o contrato estiver todo certinho, ele se torna um título executivo. Ou seja, você vai entrar na justiça contra seu cliente, o juiz vai ler o contrato, viu que o cliente assinou, viu que tem duas testemunhas dando mais força para esse documento e vai direto mandar o seu cliente pagar, sem passar por todo aquele procedimento inicial que eu falei para vocês, de audiência de conciliação, depois uma outra audiência. Então, um contrato só com a sua assinatura e do seu cliente já traz segurança jurídica para aquele negócio, mas com duas assinaturas de duas testemunhas, você tem na sua mão um título executivo que pode usar para cobrar direto do seu cliente e ganhar muito tempo, tipo anos com isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a, pelo menos, trazer um pouco mais de segurança para os seus negócios. E se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa nova, curte aqui, porque isso ajuda muito o canal a crescer, a atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas. E se você quiser mesmo apoiar meu trabalho aqui na internet, tem link na descrição para as minhas lojas, para os meus produtos digitais, e comprando, consumindo qualquer um desses produtos, ou se tornando um membro do canal e contribuindo com um valor simbólico a partir de €1 apenas por mês, que você pode cancelar quando quiser, você vai ajudar muito o meu trabalho aqui e vai me ajudar a me aproximar um pouco mais do meu objetivo de me dedicar mais ao YouTube, continuar trazendo mais conteúdo gratuito para vocês com cada vez mais qualidade e mais frequência. Beleza? Então, por hoje eu vou ficando por aqui. A gente se fala no próximo. Falou!